O choro do Datena é a queda da ficha sobre política que o PSDB desaprendeu. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu, ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar no nome do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sexta-feira, 13 de setembro, são agora 6 horas da tarde, e o José Luiz Datena, candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB, chorou durante uma sabatina do UOL, realizada também nesta sexta-feira, só que no período da manhã, e por ter caído a ficha de que o fato de que ser celebridade por si só não garante votos numa eleição. O Datena se lamentou, disse que tentava fazer as pessoas votar nele, ajudar as pessoas a votar nele, e chorou ao final da sabatina. A sabatina nem foi encerrada formalmente, né? Ele sai da tela, enfim. Foi uma sabatina online, ele estava em casa, eu acho, e sai por conta do choro. O Datena, ele está há décadas na televisão. Começou ali cobrindo o esporte, depois foi para os programas policialescos, destes que enaltecem a polícia, a vendendo como infalível. Datena, do ponto de vista político partidário, já migrou por uns 11 ou 12 partidos, da esquerda à direita. E a sua candidatura em São Paulo, a candidatura do Datena em São Paulo, é fruto do desespero do PSDB lá na capital paulista. O PSDB já foi o maior partido do país, pelo menos do ponto de vista institucional, e seguiu na ponta de cima da política, ali da política brasileira, ao menos até 2014. Depois das eleições de 2014, foi só ladeira abaixo. E tinha o Aécio Neves, o mineiro Aécio Neves, puxando o PSDB para o fundo do poço. O Aécio não reconheceu o resultado eleitoral daquelas eleições e foi o primeiro que se sabe com essa lorota de pedir recontagem para as urnas eletrônicas. Ele não aceitou a derrota para Dilma Rousseff em 2014 e plantou ali o ovo da serpente dessa narrativa porra louca, perdoem a expressão, de fraude nas urnas eleitorais brasileiras, que os bolsonaristas usam o tempo inteiro. O Bolsonaro usou em 2018, mesmo vencendo a eleição, e usou após perder para Lula em 2022. A candidatura do Datena é a materialização do desespero tucano em voltar a ser o que já foi um dia. Ser lembrado, gente, em pesquisas pré-eleitorais, o Datena sempre era lembrado nas pesquisas pré-eleitorais, não quer dizer tanta coisa assim como muita gente vende por aí. Ainda mais se você é uma celebridade televisiva, caso do Datena. Como ele é uma figura com muita projeção por conta da televisão, programa policial que atinge a maioria das pessoas, aponta-se que esse tipo de programa ele atinge muito as camadas mais populares da população, então ele acabava sendo citado em pesquisas pré-eleitorais ali. Mas a gente precisa ter sempre em mente o seguinte: um candidato ou candidata, para ser viável eleitoralmente, tem que se encaixar na conjuntura da eleição em disputa. Senão, não vence, podendo ser quem for. Se a gente tem numa localidade ou no país uma conjuntura de mudança, aquele candidato ou candidata que melhor representar esse sentimento de mudança, que melhor capitalizar para si, melhor dizendo, esse sentimento, ele é o eleitoralmente viável. Por isso que no Brasil, historicamente, as eleições, elas sempre se dão entre duas candidaturas. Sempre foi assim. No caso específico agora, nessa eleição para a cidade de São Paulo, nós temos 3 nomes, até o momento que eu gravei esse vídeo, disputando
a eleição, o Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos e o coach picareta do Pablo Marçal. Mas geralmente não é assim, geralmente são dois ali, disputando de fato as eleições. Nas eleições municipais é mais fácil você ver, não é tão raro, é menos raro você ver eleições com três disputando, mas vai para governo do Estado, presidência da República, sempre são dois. É muito difícil a gente ter um quadro com 3 ou 4 disputando eleições ali. E aí pode ser quem for. Se a candidatura não se encaixar na conjuntura da eleição, não interessa o nome, não interessa se é uma celebridade, não faz diferença. Isso, evidentemente, eu estou falando para as disputas ao Poder Executivo. Prefeito, governador, presidente. O caso do coach picareta, por exemplo, é a ausência de um biruliro raiz, tal qual lá em 2018. Vamos dizer assim, para contemplar o desejo eleitoral de 11% dos paulistanos, segundo uma pesquisa Quest que saiu há cerca de 2 semanas, que foi a última que eu acessei por completo para as eleições em São Paulo. 11% dos paulistanos afirmam ser bolsonaristas e sentem, em alguma medida, saudade do Bolsonaro de 2018, porque o Bolsonaro de 2022 já era um Bolsonaro mais institucionalizado, ele era o presidente candidato à reeleição. Mas o atual prefeito Ricardo Nunes já começa a subir nas pesquisas, em parte por conta da televisão e do rádio, ele tem a maior parte do tempo, a maioria esmagadora do tempo de televisão, e parte por conta da máquina da prefeitura municipal. Jamais subestime o poder da máquina de uma prefeitura numa eleição, mesmo as que não sejam as municipais, mas especialmente as eleições municipais. E por mais que as pesquisas de avaliação da gestão Ricardo Nunes não apontassem, não lhe dessem altos índices de aprovação, também não dá para dizer que apontavam altos índices de rejeição. Então, numa avaliação regular, Nunes, ao tempo de TV que Nunes tenha mais a máquina da prefeitura, etc., elevam a capacidade dele de voto. Inclusive, nesse tipo de conjuntura, o poder e a força de uma máquina municipal da prefeitura, ele tem o seu poder hipertrofiado. E o Nunes tem ainda ali um plusinho a mais da máquina do governo do Estado, comandada pelo Tarcísio de Freitas. Não se compara, porque o Tarcísio de Freitas, a máquina do Estado, tem que trabalhar, sei lá, por 645 municípios que o Estado de São Paulo tem. Então, é dividida o uso da máquina. Então, a prefeitura, que é só ali naquela localidade, só ali naquela cidade, tem um peso muito maior nesse sentido em relação às eleições municipais. E é isso. Então, uma gestão avaliada na média como regular, aí a máquina pública ela dobra, né, como eu acabei de dizer. E tem muito mais peso, muito mais influência sobre a decisão de voto dos eleitores, essencialmente os eleitores do meio, que são os eleitores ali que não estão nem à direita nem à esquerda, são, via de regra, eleitores que não acompanham os pormenores da política, não acompanham a política, etc. Então, vai ali, a máquina está moendo. E o que é o moer a máquina? É o posto de saúde que começa a funcionar mais, a escola melhora ali um pouquinho, aí as ruas começam a ser pintadas, troca-se asfalto do chão, inclusive, onde nem precisava trocar, e qualquer semelhança sobre esse último comentário em relação a realidade daqui de Maceió, da capital lagoana, não é mera coincidência. E para quem acha, assim como o PSDB achou, ou deve achar ainda, não sei, e o Datena, que ser celebridade garante vitória eleitoral, o Felipe Neto seria forte candidato a presidente da República. Ou mesmo já teria sido eleito ou até candidato se aventurado nisso aí. O mesmo vale para a Anitta, por exemplo, e tantas outras celebridades que nós temos no Brasil, que volta e meia resolvem se meter, participar da política de alguma forma, mesmo na campanha, apoiando alguém e tal, e que é legítimo, tá? Não é porque é celebridade que não pode se envolver em campanha, não. Nada disso. Antes de ser celebridade, são cidadãos como qualquer outro, né? Celebridades que desejem entrar para a política o façam de verdade e não fiquem dos espaços aos quais lhe deram a fama tentando ver se cola disputar uma eleição, e o Datena fez isso por anos a fio. Vou, não vou, se filia, diz que vai e não vai, aí recua, retira, continua na televisão, enfim. De novo, repetindo, é óbvio que eu estou
estou me referindo às disputas majoritárias, especialmente às disputas para o Poder Executivo. Se Datena fosse candidato a vereador nas eleições deste ano, provavelmente seria eleito ou teria, não entrasse, uma votação expressiva para vereador. Cargos proporcionais, como vereador, deputado estadual, federal, dependem também da votação das suas chapas para fazer as bancadas e eleger os seus nomes. Muitas das vezes, um nome só tem voto suficiente para puxar 3, 4, que quase não tiveram voto. O efeito Tiririca na primeira eleição dele, por exemplo, ou o Enéas, quando se elegeu deputado federal, também puxou um monte com ele, partido pequeno. Mas, de regra, não é assim que funciona. Então, por mais votos que o candidato tenha, a chapa precisa ser toda bem votada, porque senão você teve muito voto individualmente, mas o seu partido, a sua chapa, não foi bem votada e você não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral para indicar cadeiras no parlamento. Isso estou me referindo às eleições para vereador e às eleições para deputado, seja estadual ou seja federal. Datena está sentindo na pele que o fato de as pessoas gostarem dele como apresentador não significa que gostem dele o suficiente para lhe dar um voto para prefeito de São Paulo. É essa coisa da celebridade. O cara é muito popular no ramo dele, no trabalho dele, como influência, o que quer que seja assim. Em outra área tem muita visibilidade, mas isso não significa dizer que o fato de eu gostar de determinada figura nesse trabalho não quer dizer que eu vote nela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é assim que funciona, e o Datena sentiu isso na pele. Agora, com o crescimento das subcelebridades das redes sociais, é muito provável vermos mais Datenas daqui por diante nas eleições. Os que acertarem ali o partido escolhido, o cargo para ser disputado, até poderão alcançar algum lugar ao sol, sim. Poderão. Mas vai ser muito mais difícil do que a fama da internet, das redes sociais ou da televisão faz essa turma pensar, faz parecer para essa turma, né? Para os cargos de executivo, é isso, como eu falei, que eu já pontuei aqui no vídeo. Nomes competitivos eleitoralmente são aqueles que melhor se encaixam na conjuntura política da eleição em disputa. Se a eleição tem um ambiente de mudança, as pessoas querem mudar o prefeito, querem mudar o governador, querem mudar o presidente, o candidato ou candidata que tem mais chance eleitoral viável aí para disputar aquilo é aquela figura que personaliza esse sentimento de mudança, como foi em 2022. Havia um sentimento de mudança no país, ao menos assim, para cortar muito rasteiramente, de 50% da população. E era o candidato Lula que melhor capitalizava esse sentimento de mudança diante das eleições de 2022. Em 2018, construiu-se uma série de circunstâncias da política nacional, desde 2013, se construiu uma conjuntura do fora todos. Todos não prestam. O Bolsonaro foi o que melhor foi vendido como outsider, apesar de estar na política até então há 30 ou mais anos, já como deputado federal, vereador no Rio de Janeiro, etc. Mas ele foi o que melhor se vendeu como fora todos. E aí não teve questão de tempo de TV, rede social ali. Aquela eleição, a conjuntura que propiciou passar por cima de tudo que está posto sobre disputas eleitorais no país. O resto, gente, o resto é muita vontade. Ou uma candidatura para a construção ou manutenção de um campo político. Aqui está aqui, essa candidatura não tem condições de vencer, mas ela está aqui para manter um campo político, um núcleo, uma parte desse campo político coeso, unificado, marchando junto, até porque no Brasil nós temos eleições a cada 2 anos, então a política brasileira ela gira muito em torno das eleições. Ou para fortalecimento do partido político, apresentar o partido político ao eleitorado, se mostrar, apresentar, nós temos um partido assim assado. A pretensão não é vencer a eleição, é apenas se mostrar para a sociedade, para os eleitores da cidade, do estado ou do país. O choro do Datena é a expressão daqueles que vivem da política, do PSDB que o escolheu, que foi atrás dele, mas há muito tempo deixaram de entendê-la para além de jantares em lugares finos, regados a bebidas caras e comidas que não tampam nem o buraco, o espaço, melhor, para usar uma palavra melhor, que não tampam nem o espaço entre os dentes. Não é à toa a redução do PSDB
a somente um conjunto de 4 letras.